Veja, tivemos câmeras quebradas, fomos ameaçados e perseguidos até dentro de carros. Nosso carro foi cercado por pessoas com forquilhas tentando balançá-lo para virá-lo. Estive em centros de detenção em 4 ou 5 países. E claro, uma mina explodiu a algumas dezenas de metros de mim, estive em guerra e prometi nunca mais voltar. Este é Adilson. E a edição de hoje é sobre os casos mais perigosos de tiroteios. Esses não foram apenas incidentes perigosos, mas momentos transformadores que me mudaram profundamente como pessoa. Eles me ensinaram muito e me tornaram alguém diferente. Reavaliei completamente minha perspectiva de vida, mudei meus valores de forma significativa e realmente me transformei. Hoje vou compartilhar com vocês sobre esses momentos, como tudo se desenrolou. Algumas coisas surgiram, outras não. Mas mesmo assim, tudo isso me fez ser uma pessoa diferente. Hoje, sinceramente, vou compartilhar isso com vocês. Portanto, antes de começarmos a explorar a lista desses momentos assustadores e perigosos, quero lhe dizer algo importante. Muitas vezes, a situação é de fato perigosa, mas você pode não perceber isso. Isso ocorre porque a câmera não consegue captar e transmitir essa sensação. É impossível realmente transmitir o perigo. Pense em como seria difícil transmitir o perigo de dirigir em um bairro, por exemplo, onde há uma presença significativa de policiais ou forças especiais, ou pessoas que estão prontas para pará-lo, e se ele sequer. Se eles virem uma GoPro pendurada no seu carro, ou até mesmo embaixo dele, haverá um caso real, não é verdade? Então eu coloquei uma pequena câmera GoPro na Somália, bem embaixo do volante, onde não dá para ver nada. E então um policial de trânsito a viu. Meu Deus, ficamos nessa situação por horas. Como posso explicar isso a você quando você está apenas dirigindo? Não consegue realmente entender. E não é só você, mas qualquer espectador. É a lei do filme, a lei do gênero. Nem sempre é fácil transmitir o perigo real apenas com as câmeras. O perigo pode ser transmitido se você encontrar um momento em que possa realmente explicar o que está acontecendo. Nesse momento, pelo tom da sua voz, pela sua expressão facial, é possível compreender algo, não é mesmo? Isso sempre será genuíno e honesto. E muitas vezes as coisas acontecem de forma tão rápida, tão velozmente, que você simplesmente não tem tempo para contar nada. Por isso, houve muitos casos estranhos que foram extremamente perigosos. Você pensa que já passou, você reflete e pensa, caramba, agora é preciso contar. Então, vamos dar início à nossa lista das situações mais perigosas. Vou começar com a que é, digamos, a mais inofensiva e aos poucos vou relatar a vocês casos cada vez mais assustadores e no final vou compartilhar com vocês o caso mais aterrorizante de todos. Um evento que basicamente mudou minha vida como pessoa para sempre. Foi o Congo, esse lugar incrível. Recentemente, o Congo era um lugar complicado. Dizer que o Congo é perigoso é como dizer que toda cerveja é boa, certo? O Congo é bem diferente. É um país imenso, o segundo maior da África. Algumas áreas são extremamente perigosas, com várias facções em conflito pelo poder, atirando entre si em governos, em policiais, tentando dominar cada nova rua, cada novo município e assim por diante. Se tentarmos resumir de alguma forma o que está acontecendo no Congo, podemos afirmar com certeza que esse país não é muito estável. Pelo menos 9 dias antes de nossa chegada, houve uma tentativa de golpe de Estado. Então, quando chegamos lá, o país inteiro estava em um estado de grande tensão. Bem, não quero comparar isso com a revolta das prioresas, pois são coisas totalmente diferentes, países completamente diferentes. No entanto, ainda lembramos dessa sensação quando você está um pouco mais entediado aqui, mais tenso e reagindo a algumas notícias. Então, você caminha por aí com a sensação de que algo pode acontecer a qualquer momento. Imaginem só, um país africano está vivendo exatamente a mesma sensação. Por que estou focando nos países africanos? Porque lá as pessoas são muito emotivas. Bem mais do que nos países que costumamos visitar, como Turquia, Dubai e ainda mais na Europa. Na África, as pessoas são emotivas e sinceras, raramente escondendo seus verdadeiros sentimentos. Assim, se você apontar uma câmera para alguém que não está de bom humor, ela pode pegar uma pedra e ameaçar. Sim, se não gostar de você, ainda pode. E ele vai lançar uma pedra. Existe uma pequena chance de que ela o acerte, mas ainda assim há uma chance, sim.
Quer dizer, e imagine, sim, e assim, como uma sociedade que está basicamente acostumada a viver emoções abertamente, digamos, compartilhá-las, sim. Quero dizer, nunca vou esquecer, sim, como após nossa formatura em São Petersburgo, nosso fixador quase teve sua cabeça cortada. Estávamos levando-o para outro país e fui ameaçado de ter minha cabeça cortada. E então, em um país que estava superaquecido, ocorreu um colapso emocional e aqui estamos nós. O ponto crucial a ser destacado é que a tentativa de golpe de Estado foi organizada por pessoas de fora. Então havia um sujeito que se chamava de presidente no exílio. Ele vivia na Bélgica, onde organizou um grupo de seguidores. Ele voou até lá e declarou aos seguidores: vamos derrubar esse presidente local e governar o país nós mesmos. Eles respondiam: vamos lá, vamos embora. Mas eles foram mortos. Eventualmente, tudo volta a ser como era antes. No entanto, eles eram pessoas de fora, eram estrangeiros. E como estávamos filmando o tempo todo, isso parecia suspeito. As filmagens estavam indo bem. Basicamente, a viagem estava ótima. Tínhamos um fixador legal, muito profissional. Um dia saímos de Kinshasa. Sair de Kinshasa é complicado por causa dos engarrafamentos inacreditáveis e da falta de regras de trânsito. Não há marcações no local, não há nada por lá. Ou seja, de modo geral, as pessoas vão para onde querem. Existe uma divisão onde o tráfego é feito pela direita. E é isso. Não existem outras regras. Então, partimos às 6 da manhã, uma viagem longa, são cerca de 2 a 3 horas. Já estamos viajando por aproximadamente 2 horas, quase 2 horas e 5 minutos, enfrentando esses terríveis engarrafamentos no Kinshasa. Então, nosso motorista decide parar em um supermercado. Mas como ele decide entrar no supermercado, não há estacionamento de supermercado lá. Também não há nenhuma curva específica na estrada. Estamos viajando, temos uma estrada de 2 pistas, a nossa pista e a pista do sentido contrário. E o supermercado está bem aqui. Em algum momento, o nosso motorista atravessa a pista em sentido contrário e para em frente a esse supermercado. E o tráfego em sentido contrário não parava. Enquanto estávamos caminhando, comprando água e sorvete, naquele momento formou-se um engarrafamento na estrada em ambas as direções. Ou seja, para retomar nosso fluxo, precisamos nos integrar de alguma maneira primeiro aqui na pista contrária. Precisamos atravessar, fazer algum tipo de curva e depois voltar para a pista certa para continuar dirigindo. No entanto, o nosso motorista não quer fazer isso. Ele está com pressa e não está acostumado a manobras tão complicadas. Então, o que ele faz? Ele pega o carro e começa a avançar na pista contrária. Mas eu lembro de que a pista contrária está cheia de tráfego intenso. Quer dizer, onde geralmente um carro passaria, agora tem cerca de 3 filas de carros, até mesmo uma grande quantidade de carros, e no meio disso tudo há motociclistas, algumas pessoas com carrinhos de uma roda só e outras coisas semelhantes. E tudo que ele está tentando fazer é dirigir em direção a eles. E você sabe, não é que ele esteja diretamente à frente deles agora, mas sim em uma posição diagonal. Eu quero dizer, ele estava planejando desviar para a pista oposta. Então, devido ao engarrafamento, acabamos na pista contrária por cerca de 20 ou 30 minutos. E como havia um carro onde meus amigos estavam, era escurecido, eles não tinham perguntas, e nosso carro não era escurecido. E foi, sinceramente, uma situação ruim. Porque estávamos sentados em um aquário, e a multidão, que era basicamente, sim, eu mencionei a vocês, as pessoas são bastante emotivas, além de estarem com pressa para chegar ao trabalho, muitas delas. Além disso, há um engarrafamento irritante e 4 homens brancos pararam na loja para beber água e agora querem decidir levar o tráfego de volta para a pista deles. Foi então que sorri, pois sei que o sorriso é uma linguagem universal em qualquer país. Onde quer que você vá, se encontrar pessoas desconhecidas ou até hostis, basta sorrir para elas e provavelmente sorrirão de volta. Nos primeiros 10 minutos foi meu sorriso que funcionou. Elas perceberam que eu não estava dirigindo. Então a multidão começou a ficar um pouco mais descontrolada. Quero dizer, os líderes são quando um cara em uma motocicleta aparece e diz: deixe-me ficar bravo. Ele se levanta, vem até o nosso carro, bate nele e começa a gritar: que porra você está fazendo aqui? O que está fazendo você dirige assim no seu próprio país? E naquele momento, instantaneamente, as chamas de um grupo de pessoas que estavam ao redor dele, que nem sequer haviam notado antes, começaram a se intensificar.
poderiam estar mascando chicletes, ouvindo música, ou até mesmo alguns poderiam ter passado com bananas na cabeça. Não, é isso mesmo, agora todos estão a favor dele. É isso, é simplesmente guerra para eles. Creio que é a primeira vez que me sinto realmente assustado. Percebi como é fácil uma multidão se agitar. Basta uma pessoa começar a gritar alto. As pessoas que passam, que dirigem, percebem isso. Elas ficam irritadas, com raiva, e instantaneamente começam a bater no carro. Mas que merda, e então é isso, eles começam a gritar de todos os lados de maneira intensa. Que porra você tá fazendo aqui? Que porra você tá fazendo aqui? Que porra é essa? Que porra você pensa que tá fazendo? E assim começa. Depois eles começam a balançar e balançar, sem parar de balançar. Eu fiquei pensando, que porra tá acontecendo? Eu tava sentado lá, tentando sorrir, mesmo sem entender direito. Eu falo francês e até tentei dizer algo a um deles. Comecei a explicar, não, desculpe, s'il vous plaît. E continuei tentando me comunicar. Meu assistente também me deu um tapa no ombro logo em seguida e disse para eu ficar quieto. Fique quieto, não tente falar francês com eles, porque se perceberem que você está tentando se comunicar, vão te destruir. Isso acontece porque você estará se colocando em um nível mais próximo ao deles. Então, se você se comunicar no idioma deles, saberá que qualquer erro é totalmente sua responsabilidade. Portanto, ele diz para você ficar quieto e fingir que não entende o que está se passando. Naquele momento, eu realmente percebi, e percebi profundamente. A única forma de nos protegermos naquela hora era apertar os botões das portas para que não fossem abertas e puxadas para fora. Eu fiz isso imediatamente quando meu fixador o fez. Fiz tudo certo, pois literalmente 3 minutos depois, eles começaram a tentar abrir as portas. Estavam abrindo, gritando. Nosso motorista, nesse momento, está tentando dialogar com eles, mas também é, sabe, alguém local. E ele também não é a Madre Teresa. Ele só grita com eles. Ele pergunta por que você está gritando comigo. Está pronto para enfrentá-los. Imagine essa situação. É como se eles sentissem que nós o forçamos a fazer isso, não é mesmo? Ele percebe que estão apenas provocando e não pensa em nada mais, não é verdade? Ele não se importa, ele está apenas irritado porque alguns idiotas ali não o deixam passar. E foi realmente assustador porque você está preso sem conseguir sair, não consegue sair mesmo. E não há necessidade de sair por aqui. Você percebe que o lugar mais seguro para você é dentro do carro. Porque se alguém jogar algo, lançar alguma coisa em você, especialmente se te agarrarem, você não vai conseguir escapar. A única coisa que nos salvou foi que em determinado momento havia um policial de trânsito local que, digamos, ficou do lado da multidão e nos aconselhou, por exemplo, dizendo algo como volte para o retorno. E então, quando a multidão ouviu isso, ficou tipo, sim, vencemos sim, mas o que você pensa? Nós não fizemos um retorno. Nosso motorista falou com ele, conversou hop, hop, hop. No entanto, foi realmente assustador, porque você fica meio preso, sem saber o que fazer, e a raiva da multidão é algo muito, muito assustador. Eu já me deparei com isso algumas vezes, porque não há tempo para explicar nada. Em segundo lugar, temos a questão da barreira do idioma. Então, você. Eu poderia falar francês aqui, mas, por exemplo, nem todos falam francês. E para muitas pessoas, o francês é apenas um segundo idioma. Sim, e eu também falo francês em russo, ou seja, quer dizer, não falo nada de inglês. Portanto, você não tem tempo para explicar nada. Quero dizer, sim, eu entendo as regras de ação em tais situações, ou seja, você simplesmente concorda com tudo sem discutir. Você simplesmente levanta as mãos e não tenta resistir a essa onda de jeito nenhum. É impossível lutar contra a onda. Se a onda vier, seja paciente, ela vai passar. Mas isso não é tudo. Depois saímos e dirigimos. Parece que tudo se acalmou, então paramos em um café local para tomar café da manhã. Ou seja, levamos comida, porque geralmente os cafés não servem café da manhã. O máximo que eles oferecem são cervejas, refrigerantes como cola e água. Chegamos e dissemos, vamos comprar algumas bebidas de vocês e nos sentar para comer. Sim, tudo bem. Nós nos sentamos. E Astas é a nossa principal força, digamos, como diretor e operador de câmera. Nosso Astas adora fotografar e nós lhe agradecemos muito por isso. Porque se ele não gostasse tanto de fotografar, não teríamos todas essas fotos incrivelmente lindas em uma quantidade tão grande. Portanto, é impossível detê-lo, é impossível filmá-lo. Mesmo que você diga a ele, Stas, não filme, até que você tire a câmera dele, ele não vai parar de filmar. Então, Stas comeu, levantou-se, fumou, tomou um drink, está na rua e vê a filmagem.
É isso mesmo, a alma de um homem está clamando por uma moldura. Ele não consegue viver sem uma moldura, está filmando um vendedor. E ele até faz piada com isso. Começa a atuar de alguma forma, realizando algo com um lenço, algumas danças. E acontece que, em algum lugar no fundo distante, há um homem que não gosta que a lente esteja apontada para ele. E é isso, ele está pronto para vomitar, porque ele está se aproximando. Depois disso, foi descoberto que esse sujeito também trabalha como funcionário público. Sendo assim, ele está ciente de que possui o direito de proibir essa situação. E ele se aproxima e começa a falar com o Stas. Que droga você está filmando? Você me pediu? Ele disse, não, estou filmando você de jeito nenhum. E você? Eu estou indo até lá e você está me filmando, eu posso ver isso. Que droga é essa? Ele começa a animar a multidão novamente e a multidão se agita em um segundo. Novamente, as pessoas que estavam apenas passando, apenas caras aleatórios, não sei, ali andando, não sei, ali comendo sementes, alguém, não sei, ali carregando uma roda, alguém, não sei, ali droga, ali. O lixo está batendo em algum lugar ali. Isso. É o segundo em que eles começam a ir embora também. Sim, e realmente, que diabo está fazendo para tirá-los? Estás aqui. E é isso. E literalmente 5, 7, 10 minutos se passaram. Eu vi uma merda fodida acontecendo. Há uma multidão de pessoas, apenas 30-40, eles estão parados lá. Estamos com problemas. A regra geral é que, se vocês estiverem apuros, o primeiro passo é tentar sair da situação. É isso que fazemos. Pegamos todas as pessoas e pagamos rapidamente. Eu levo o Stas. Entramos no carro e dirigimos. Tentamos sair dali. Nosso carro está estacionado na beira da estrada. Começamos a sair. Essas 20 ou 30 pessoas estão se aproximando. Elas estão se espalhando um pouco porque restam talvez umas 15 pessoas. Elas nos veem tentando fugir. Começaram a gritar com o motorista. Aonde você está indo? O que está fazendo? E nosso motorista ficou assustado. Ele não está tentando lutar contra eles, nem está tentando fugir deles e também não está tentando acelerar para escapar. Ele literalmente leva entre 5 a 10 segundos e nesses poucos segundos ele cerca um carro dessa forma. Um sujeito aleatório simplesmente entra no carro, abre a porta e diz, é isso, vamos à polícia agora. E é isso, há um silêncio no carro e não sabemos para qual polícia. E eu sei que, em princípio, nesse país, no Congo, eles não gostam muito de turistas que filmam bastante. Além disso, meu agente me contou que pessoas que ele conhece levaram um turista romeno, que também tirou muitas fotos do carro e agora ele está preso. Ele diz que durante os muitos meses em que está detido, não tem permissão para se encontrar com um diplomata ou algo assim. E há muitos casos desse tipo, ele afirma, porque eles simplesmente reclassificam esse artigo como espionagem. E é isso. Você entende, se você for considerado um espião, pode até ser fuzilado, na verdade. Porque se você é espião, é uma ameaça à segurança nacional, é terrorismo, entende-se tirar foto de um bode é terrorista, na verdade. Então ele diz, vamos à polícia. E eu tô pensando, porra, só. É isso aí. Tá ficando realmente muito assustador, porque, imagine, sim, quer dizer, tenho caras comigo que foram lá como turistas, primeiro. Segundo, é como se estivéssemos sendo esperados, quero dizer, se chegarmos atrasados em algum lugar, parte do programa voa. Segundo, 3, sim, eu sei que, não sei que porra a polícia vai fazer agora, sim, eu disse. Quero dizer, na polícia tudo pode ser distorcido até o limite. Quero dizer, você pode encontrar tanto pessoas adequadas quanto pessoas inadequadas. Você pode encontrar pessoas inadequadas que estão de mau humor. Depende muito da pessoa com quem você se depara. E eventualmente chegamos lá e percebo que está ficando cada vez pior. Primeiro, os levam o Stas embora e não o deixam ir a lugar algum. Eles dizem, Stas, onde estão seus documentos? E Stas esqueceu seus documentos. Nosso querido Stas deixou o passaporte no hotel, de onde acabamos de sair, após enfrentar 2 horas de trânsito. Eu estava com muita raiva. Foi simplesmente horrível. E eles disseram, bem, sem documentos. É claro que não deixaremos você ir. Não que não vamos deixá-lo ir, vamos resolver isso agora. Sim, em geral, quem é você, o que é você, qual é o seu visto, por que você está filmando, qual é a filmagem e vamos ver o que você filmou antes. É aí que a merda começa, você sabe. E percebo que é possível chegar a esse ponto. Tô dizendo, sério, ele pode ser rotulado como espião. É apenas que você não precisa dar explicações a ninguém, absolutamente ninguém. Se você quer chamá-lo de espião, então simplesmente coloquei uma gaiola. E pronto.
Não há nada que se possa fazer sobre isso. Essa é a peculiaridade da nossa profissão e é sempre assim, você sabe como é. Um nervosismo insano, um risco insano e você nunca sabe quanto vai para esse risco. E existem casos em que você realmente não pode pagar por ele. Existem casos, de fato, em que as pessoas simplesmente permanecem, ficam por um longo período de tempo, e é isso. E então suas vidas apenas terminam. Elas não conseguem ir a lugar algum. Permanecem sentadas em uma cadeia em algum país africano. E quem vai se preocupar com você? Nos dias de hoje, você sabe quais eventos políticos estão ocorrendo no mundo. E todos realmente não se importam com um turista, jornalista ou blogueiro. Alguém que está se ferrando em algum lugar de um país africano. Todas as fotos que você vê desses países são bem as mais incríveis. É um sacrifício incrível por parte de todos que fazem isso. E sim, é claro que ganhamos dinheiro com o nosso conteúdo. Mas, veja bem, há muitas maneiras diferentes de ganhar dinheiro. Então, quando recebo alguns comentários, porque quanto mais autores, mais os nossos caras recebem comentários do tipo: oh puta, não é assustador o suficiente. Então peço desculpas por essa digressão, mas naquele instante, quando nós estamos lá, sim, eu me dei conta de que, bem, nós realmente precisamos salvar o Stas, precisamos ir. Eu digo, então, para o meu fixador, eu digo, vamos de moto, porque se formos de carro agora, adivinhe, serão mais 2 horas para ir e mais 2 horas para voltar. No total, até encontrarmos o passaporte, isso significa que vamos gastar cerca de 4 horas, talvez até 5. Eu digo, vamos pegar as motos, esses táxis intermináveis. Pelo menos filtraremos o tráfego e passaremos mais rápido. Ele respondeu, sim, sim, vamos sair juntos. Então, saímos de carro e eu apenas dirijo e oro. Oro nessas situações, mesmo não me considerando uma pessoa de fé. Porque sei que o que é mais assustador do que a raiva da multidão, o que é mais apavorante do que ser atingido no rosto por uma pedra, é acabar em alguma prisão africana. É realmente muito assustador. As condições são difíceis. Completa falta de compreensão do que acontecerá com você em seguida. Totalmente, nenhum laço diplomático, absolutamente nada. Ali, e estamos dirigindo e percebo que eu estou realmente sentado lá e estamos dirigindo a um motociclista terrível. Estamos no lado oposto da estrada, entre caminhões que podem explodir na nossa frente. Ele dirige assim, vai para a direita, para a esquerda. Estou sentado ali pensando. Estou pensando que há caminhões Kamaz dirigindo aqui que poderiam explodir minha cabeça. Fiquei ali sentado refletindo, tenho medo disso, tenho medo dessa raiva, porque sei que é uma realidade absoluta. E muito tempo se passa assim, quero dizer, estás me mandando uma mensagem e percebo que, talvez não seja tão ruim assim, sim, que eles não tiraram o telefone dele. Isso é realmente um bom sinal. Porque se, por exemplo, os africanos tiverem uma atitude dura, eles tentarão levar o celular embora. Você não precisa dar o celular de jeito nenhum, mas mesmo assim. Chegamos finalmente ao hotel. Dirigimos até lá por cerca de 1h30. Além disso, outra coisa ruim é que não podemos chegar lá de moto, porque é longe demais para um motorista de mototáxi dirigir por tanto tempo, 1h30. Então dirigimos por vários quilômetros, mudamos para um segundo motorista, depois para um terceiro. E assim, trocamos de motociclista 5 ou 6 vezes. Quando finalmente chegamos, encontrei o passaporte. Eu disse, amigo, já passei por isso na África. Não sairemos sem gratidão. É real, né? Então precisa dar algo a eles. Ele disse, não dê nada, pensarão que é espião. Eu pensei, como assim? Eu disse, sim, sim, sim. Não vamos embora, amigo, e durante todo o caminho, 1h30 para ir e outra para voltar, eu estava tentando gentilmente. Amigo, precisamos encontrar uma maneira de abordá-los. Precisamos dizer que sentimos muito, que os amamos, que os respeitamos, que são bons. Vamos entregá-los a nós agora. Eu sempre levo muitas coisas que dou para a África, como painéis solares, lanternas, relógios, remédios e mais. Vamos levar isso para eles agora e explicar tudo isso. E, de alguma forma, consegui convencê-lo. 1h30 se passou, fomos e voltamos. Ele então disse, vá buscar os passaportes. Eu pensei, droga, vá, por favor, vá com ele. Eu também queimei minha perna. Quero dizer, eu queimei minha perna na motocicleta, na última em que estive. Fiquei com uma bolha. Sim, fizemos um acordo e fomos embora. Eles não pediram passaportes, nem para mim, nem para o grupo. E assim, partimos. Para ser sincero, eu estava viajando. Sair dessas situações é complicado, você retorna gradualmente. É mais assustador pegar a câmera novamente, mais assustador começar a falar. Sempre exige algum esforço.
Com o tempo, você acaba se adaptando de alguma forma. No entanto, quando você percebe o nível de risco envolvido no momento, é claro que é assustador. O próximo momento perigoso no set foi no Iraque. Não foi fácil para mim ir ao Iraque, pois eu já tinha ouvido falar sobre os eventos que estavam ocorrendo lá. Durante muitos anos, houve uma guerra intensa contra o grupo proibido ISIS. As cidades estavam sendo devastadas. No entanto, o Iraque é um país muito diferente do que se imagina. É extremamente diferente no sul e também no norte. Se você voar até Bagdá, ela está situada aproximadamente no centro do país. Se você viajar mais ao sul, chegará a uma região conhecida como Basra. Basra é caracterizada por ser extremamente quente, com temperaturas de cerca de 50 graus. Basra é uma região de campos de petróleo, tornando-se uma área muito rica e controlada de maneira bastante interessante. Ou seja, seus anciãos têm muito mais autoridade e influência do que o governo atual. Realisticamente falando, se você for uma empresa estrangeira, seja americana ou de qualquer outro lugar, e deseja entrar e produzir petróleo lá, precisará primeiro chegar a um acordo, não apenas com as autoridades, mas também com o governo local. Você precisa negociar com esses anciãos e tivemos até a sorte de conhecê-los pessoalmente. Foi realmente muito legal. No entanto, de modo geral, se você seguir as regras corretamente e negociar com esses anciãos, não correrá muitos perigos. Se você subir mais ao norte, para cima, saindo de Bagdá em direção a Kirkuk e além, é aí que a situação começa a se tornar mais perigosa. Por quê? Porque é lá que os curdos vivem. Os curdos têm sua própria religião, muitos deles seguem o Islã, mas são da persuasão Shuniki. Há também Yazidis e cristãos, e até mesmo judaístas e zoroastrianos. A questão é que essas são as pessoas que, por muitos anos, não coexistiram com a população iraquiana. Elas acabaram dividindo o país. Há até um Kurdistão iraquiano. No entanto, o próprio Iraque não o reconhece, não o considera um país independente. Por outro lado, o Kurdistão iraquiano é reconhecido por muitos aliados dos Estados Unidos. Assim, o Kurdistão possui sua própria capital, que é uma cidade. O Erbilia também esteve nesse local. É uma cidade completamente segura, onde você pode caminhar pelas ruas à noite tranquilamente, ao contrário da maioria das cidades no Iraque. Por exemplo, em Bagdá, pode caminhar sozinho, claro, mas geralmente não é aconselhável fazer isso. E se você for a uma cidade como Kirkuk, por exemplo, que há muitos anos vem, quero dizer, ela vem mudando de mãos. Ela pertencia ao Iraque, depois foi tomada pelos curdos e em seguida surgiu o ISIS, um grupo proibido na Rússia. Eles estavam tentando espremê-la sob seu domínio. Então, quando me lembro de quando chegamos especificamente ao Kurdistão, eu estava. Foi provavelmente a sensação mais perigosa que tive no Iraque. Não faz absolutamente nenhuma diferença se você tem um visto ou não, ou se você é, sei lá, o presidente de algum país, por exemplo. Ninguém realmente se importa. Se você não tiver alguém local que venha ao seu encontro e diga que se responsabiliza por você, você não terá permissão para vir aqui. Fora isso, eu me senti muito confortável lá. A única coisa é que estava muito quente, era brutal, era como se fosse 43 lá dentro o tempo todo lá. Quer dizer, o Iraque em si, se você não for a Kirkuk, por exemplo, é um país incrível. É simplesmente em Bagdá. Bagdá é a cidade mais bonita e quando você sai fica impressionado com a arquitetura porque não há Itália ou Espanha perto dela. Esses são prédios imponentes e lindíssimos, com uma arquitetura extremamente poderosa, tudo é simplesmente requintado. Dá para perceber que há uma civilização monumental por trás disso. E você simplesmente se deixa levar, é incrivelmente tentador. Os iraquianos são pessoas extremamente gentis. Na verdade, nunca conheci pessoas tão amáveis quanto as do Iraque. Porque elas passam por você e quando você sorri para elas, começam a gostar de você. Isso foi algo muito especial. Nunca esquecerei o homem que se aproximou de mim e me deu um anel. E falou, eu gosto de você, você é muito linda. Nós estávamos uma banda naquele lugar. Vocês são pessoas realmente, por favor, aceite este anel como uma lembrança. Foi simplesmente incrível.
O que torna Kirkuk uma cidade perigosa é o fato de ser mais difícil para as autoridades iraquianas conseguirem chegar até lá. Existem muitas áreas naquela região que não eram totalmente controladas pelas autoridades na época em que estive presente. Então, nós fomos com o meu companheiro até Ruka à noite, é claro, mas literalmente caminhamos por lá apenas por cerca de 5 minutos. Na verdade, nós não queríamos nos aventurar muito mais longe. Mesmo em Masula, quando estávamos lá, eu também não andei muito, mas ainda assim caminhamos um pouco mais do que em Kirkuk. Kirkuk é um lugar repleto de células adormecidas, além de diversas outras células distintas. Existem terroristas atuando lá, juntamente com vários outros grupos que também estão envolvidos na luta pelo poder e influência na região. O que está acontecendo agora em Kirkuk é típico de todo o Iraque. Há explosões, atentados suicidas, assassinatos e sequestros. As explosões estão sendo ouvidas tanto em Bagdá como em Kirkuk. E o mesmo ocorre com os sequestros. Lembrou-me claramente de que estávamos viajando pela manhã para a área avançada e só fui até lá porque fomos acompanhados por serviços especiais locais. 2 ou 3 jipes que meu camarada havia organizado se juntaram a nós. Eles eram combatentes completos, equipados com pistolas e armas automáticas e usavam blindagem corporal. Sabiam exatamente como dirigir corretamente, em quais ruas era seguro dirigir e em quais ruas evitar. Eles sabiam, por exemplo, que não se pode dirigir pelas mesmas ruas 2 vezes. Se você viajou para aquele lugar, precisa voltar e ir para o outro lado. Então havia profissionais que estavam em seus negócios. Eles nos mostraram vários territórios onde os combates estavam ocorrendo de forma específica. Eles nos levaram a um vilarejo onde, mesmo no momento em que estávamos presentes, os terroristas estavam se deparando com eles periodicamente. Era realmente o mais assustador possível. Quando chegamos, me lembro bem desse vilarejo, eles abriram a porta e bem à nossa frente havia uma pequena mesquita, pequena assim, e era muito bonita. E há muitas pessoas que estão muito bem vestidas. Algumas delas estão até, eu acho, usando chapéus grandes. E você não sabe em quais delas pode confiar e em quais não pode confiar. Sim, elas. Eles também não costumam dividir muito os forasteiros. Basicamente, os estrangeiros não são apreciados em todos os lugares. E em lugares onde os forasteiros fizeram besteira, fizeram guerra, reformularam o governo e tudo mais, especialmente nesses lugares. E você vai para lá como representante desses forasteiros. Não importa de qual país você seja, qual idioma você fale, infelizmente. Então, entramos e eu me recordo daquela atmosfera extremamente opressiva, porque ao entrar todos nos olhavam com desconfiança, com olhares muito pesados, como se estivéssemos em um filme, e então eles o levavam embora. Que tipo de pessoa você é? Será que algum deles não vai sacar algo agora mesmo e começar a atirar em você? Mas no final não foi assim, porque aqueles homens que conhecemos foram profundamente afetados pela guerra. Eram famílias que testemunharam o exílio de perto, que perderam seus filhos para o exílio. Isso é realmente incrível e me surpreendeu bastante. Eles rapidamente entenderam quem era de sua comunidade e quem pertencia a outra. Estou falando do ISIS. Se alguém tinha qualquer conexão com o Estado, não precisava nem trabalhar na polícia ou algo parecido. Não era necessário mais do que isso para ser um membro da equipe de alguma universidade estadual. Na verdade, o irmão do meu fixador vivia exatamente essa situação. Ele era funcionário de uma universidade e sempre que passava pelos postos de controle era interrogado. Isso era extremamente difícil para ele. No final das contas, ele sofreu uma tentativa de assassinato e acabou deixando o Iraque para se estabelecer na Alemanha. Esse tiroteio foi algo que me marcou profundamente por muito tempo, porque foi um sentimento de medo intenso e de ansiedade com o qual ele se sentiu muito mal, né? Bem, é como... você sabe, não sei ao certo, mas é como se houvesse um trilho de ansiedade dentro de você e você carrega isso, ponto, é imenso, é pesado e você simplesmente não consegue removê-lo de dentro de você. Eu realmente só compararia a isso, porque tudo fica tão silencioso, sabe? Todos estão em um estado que dizem que estamos dormindo com armas ao lado e estamos mesmo, porque nunca sabemos qual será o dia em que eles virão. E eu me lembro, sim, era um medo que me incomodava muito, como se coçasse em algum lugar dentro de mim. E depois de talvez 1 ou 2 horas,
Não eram 2 horas, era menos. Começaram a nos avisar que precisávamos sair, porque as informações estão sendo transmitidas muito rapidamente. As informações passam por meio das crianças. Uma delas contou para a outra. A aparência de qualquer estranho se espalha rapidamente. Então aqui estamos nós. E além de sermos forasteiros, temos conosco representantes dos federais, que eles chamam de Serviços Especiais Federais. O alvo ideal para atingirmos, se conseguirmos. E é por isso que quando saímos de lá, partimos rapidamente com os carros indo em direções distintas. Nosso carro seguiu por um caminho, enquanto o outro seguiu por outro. Recordou-me dessa sensação. É assustador pensar que as pessoas vivam com essa sensação por tanto tempo. E esse também foi o momento em que compreendi o que é a guerra. Ponto bem. Quando você experimenta a guerra dessa forma, não consegue enfrentá-la de outra maneira a não ser fugindo dela. A próxima situação foi no Sudão do Sul. Estamos na África e o Sudão do Sul é um estado muito jovem, ou seja, é um país que ainda está se desenvolvendo e a capital parece ser composta por muitos barracos e pequenas casas. As pessoas vivem em áreas como cemitérios, é algo simples, mas é um verdadeiro pesadelo. Ao mesmo tempo, os serviços de segurança de lá. Notei isso em muitos países. Quanto menos desenvolvido é um país, mais terríveis são os serviços de segurança. Os serviços de inteligência nesses países têm uma obsessão por espionagem, porque quando um país é novo, não há um regime estabelecido, não há certeza, então todo mundo desconfia de todo mundo, criando um ambiente de paranoia e desconfiança generalizada. Todas as pessoas observam umas às outras, todos verificam todos. Você possui 105.500 documentos, 833 certificados, além de licenças DOP, permissões DOP e mais DOP. Estes são os documentos necessários para levar um grupo de turistas até lá. Esse é o tipo de país em que eles pedem todo o equipamento que você traz com muitos meses de antecedência. Eu estava me preparando para ir para lá com 6 meses de antecedência em algum lugar e eles me dizem com 5 meses de antecedência, me informam, fornecem uma lista completa do equipamento que você está levando para lá. Eu pensei, não sei com que vou filmar amanhã. E você disse que criaria o equipamento com 6 meses de antecedência. Eles dizem que você não pode fazer isso de outra forma. Eu pensei, tudo bem. Escrevi alguns pontos como uma reserva, como vou levar minha câmera, vou levar meu telefone. Vou levar um microfone, uma GoPro e outra coisa. Escrevi uma segunda câmera por precaução, pois não sabia qual modelo levaria. E adivinha, só cheguei lá e a primeira coisa que fizeram foi dizer, vamos lá, você está aí com equipamento, vamos ver seu equipamento. E foi exatamente isso. Eles disseram, aqui está a nossa lista que você nos enviou há 5 meses, vamos ver o que você trouxe. Cadê essa câmera aí? Então eu peguei a outra. Eu respondi não. Eles perguntavam, como assim você não tem uma dessas? Por que você não dá uma olhada? Talvez esteja escondendo algo de nós. Quero dizer, qual é o objetivo de verificar a lista e o que eu trouxe? Provavelmente é melhor dar uma olhada em todo o equipamento que eu trouxe para ver se é importável ou não. Não me diga de alguma forma, eles fazem tudo de maneira diferente. Não tenho ideia de qual é a lógica por trás desse procedimento incrível, mas por algum motivo. Era importante para eles que a lista que você forneceu há 6 meses correspondesse exatamente ao que você estava trazendo agora. A minha não correspondia. Uma câmera, depois algumas outras coisas correspondem, e então chega mais uma câmera. Tipo, uma GoPro. Ele pergunta onde está a GoPro. Eu disse que não há nenhuma GoPro. Eles disseram que essa é a segunda coisa da lista que você não tem. Você não é um espião, é? Estou pensando por que a lógica ainda não chegou a este país onde está a lógica se eu não trouxer a câmera que trouxe? Serei um espião. Qual é o objetivo? Que tipo de espiões vocês têm? Como vocês acham que os espiões trabalham em geral? Começo a olhar e percebo que tenho um drone comigo, o que não é permitido de forma alguma. Fui informado há 6 meses que isso não era permitido. Estou pensando, bem, como poderia não ser? Sou desse país e estou viajando e também não estou trazendo um drone. Vou pelo menos tentar, tenho isso em algum lugar. Eles observam tudo e de alguma forma eu o tenho lá. Não sei o que fazer. Embaixo da cadeira, em algum lugar.
percebo que essa GoPro, da qual eles realmente precisam, está na mesma bolsa em que eu tenho o drone. Percebo que, para pegar a GoPro, tenho que tirar o drone. É por isso que eu ia dizer que não tenho uma GoPro. Mas acho que já que você está tão preocupado, e eu começo algo que me distrai para frente e para trás, bolsa aqui. Oh meu Deus, há um malabarista com um saco na cabeça, ele está segurando algo. Ah, é uma GoPro. Eles dizem, tudo bem, é isso, obrigado, pode entrar. Mas tipo, o Sudão do Sul é realmente um país grande. Não é tão grande quanto o Congo, é claro, mas ainda assim, nós basicamente visitamos a capital. Na capital sempre há muita atenção a tudo que acontece, sempre tem muita gente da KGB por lá. Estou andando agora e fingindo que estou falando no telefone, porque para tirar pelo menos uma foto, até com um celular aqui neste país, é preciso obter autorização do Ministério da Informação. Imagine só, houve um caso quando 2 estrangeiros foram presos por tirar fotos de um posto de gasolina local. Existem muitos tipos de polícia secreta e eles colocam algumas câmeras lá dentro. Mas se você visitar as tribos do interior, eles não se importam. Você pode fazer o que quiser. E é por isso que era assim. Então nós saímos e fomos para essas tribos por cerca de uma semana ou mais. Primeiro, as tribos do sul de Sudão são realmente incríveis. São algumas das tribos mais bonitas que já vi. Bem, algumas das mais bonitas da Etiópia ainda são muito legais. Aqui, tudo é incrivelmente legal. E então chegamos lá e fiz um acordo com a Cruz Vermelha. Minha equipa fez um acordo com a Cruz Vermelha de que iríamos filmar na casa deles. Mas a Cruz Vermelha disse tipo, pessoal, mas precisamos que vocês tenham permissão oficial para filmar. E nós pensamos, ok, vamos solicitar uma permissão oficial. Nós a solicitamos. E o que você acha em algum momento? Cheguei lá e eles me fecharam. Tipo, opa, por favor. E você, diz Anton Vyacheslavovic, não é louco você já está aqui, sendo jornalista em nosso país, há 7 dias sem autorização. Por favor, pegue o primeiro avião e vá embora daqui para sempre. Deporteze imediatamente. Como assim? Tudo parecia estar indo bem. Merda, o que está acontecendo afinal era um golpe para comprar meus presentes favoritos. E eu agi de forma lógica nessa situação também, como sempre costumo fazer. Eu digo, pessoal, por favor, me desculpem. Sério, vamos lá, peço desculpas profundamente. Não queríamos de jeito nenhum violar suas regras. Temos o maior respeito pelo seu sistema. Vocês são um país em desenvolvimento muito incrível, porque eu percebi que realmente preciso das filmagens da Cruz Vermelha, já que há um conteúdo extremamente exclusivo lá. Eles mostram o hospital, são imagens super exclusivas. Basicamente, o trabalho da Cruz Vermelha é muito interessante de se observar. Então, eu apenas concordei com tudo que disseram. E no final, eles acabaram me dando. Me deram um pequeno pedaço de papel que dizia algo. E foi isso. Saímos de lá. Assim, conseguimos essa permissão. Mas honestamente, essa conversa não foi nada fácil. Posso lhe assegurar, porque fui levado até lá por um amigo que, digamos, sabe como lidar com eles. Mas até ele ficou em silêncio naquele momento, como se não soubesse o que fazer. Então, nunca se sabe o que esperar deles. Então, você deve se orientar, como dizem, no chão. E quando ele falou é isso, vamos deportá-lo, como se estivéssemos tirando todo o seu equipamento. Sim, foi assustador. O próximo momento de perigo foi na China. Foi naquele instante em que a cobiça estava apenas começando a se manifestar. Começou em Wuhan, como você deve se lembrar bem. Assim que isso teve início em Wuhan, a primeira coisa que decidi fazer foi determinar que iria para Wuhan. Foi extremamente complicado chegar lá, porque os aeroportos chineses estavam quase sem receber voos. Era um verdadeiro desafio conseguir chegar até lá. A cidade mais próxima de Moscou, para onde se podia voar, era Xangai. E não é que eles sejam muito próximos, quer dizer, ainda levam 1 hora de carro de Xangai a Wuhan. Acho que são 20 horas de carro. É sem parar. Quando chegamos, percebi que Xangai estava completamente vazia. E ao começarmos a dirigir em direção a Wuhan, a cada cidade que passávamos, havia cada vez menos e menos pessoas. E nas rodovias não havia ninguém. Eu me lembro bem dessa sensação incrível. Dirigir por essas enormes autoestradas. Sim, a China é realmente muito grande e larga, com autoestradas legais e de qualidade, mas não havia praticamente ninguém nelas. Mesmo assim, estou dirigindo e percebo que a cidade de Wuhan está completamente fechada. Existe uma grande chance de que, ao chegar à cidade, simplesmente nos mandem voltar e não consigamos passar por mais um bloqueio de estrada. Porque todas as rodovias foram transformadas em bloqueios de estradas.
Ou seja, há carros de polícia posicionados lá, permitindo a passagem apenas de ambulâncias ou de alguns carros com permissões especiais. Não é permitida a entrada de pessoas como blogueiros malucos, é claro. Começamos a nos desviar um pouco do caminho. Acontece que passamos por pequenos vilarejos. Nesses vilarejos, começo a parar frequentemente para conversar com as pessoas, para filmar algo, para contar a elas. Em algum momento, percebi que a China é um estado policial, não só porque o estado vigia todos, mas também porque as próprias pessoas vigiam umas às outras, uns aos outros. Porque eu literalmente saio pela rodovia para escrever uma pequena frase para a câmera e há um grupo de voluntários ao meu lado e eles veem um branco no meio de uma rodovia vazia filmando algo. Eles imediatamente começaram a fazer ligações telefônicas. Dizem, venha cá, acabamos de ligar, alguém está chegando agora. Meu acompanhante falou, vamos sair daqui sem tese e nem olhe na direção deles, então partimos. Tudo bem, não é nada demais. Dirigimos por cerca de 2 horas, fomos para outro lugar, também uma cidade pequena. Saímos e filmamos algo. A mesma situação aconteceu, mas um cara aleatório disse, quem é você? Fique aqui, tô ligando. Ele falou, e partimos novamente. Saímos assim 3 ou 4 vezes. Chegamos a um vilarejo e nosso motorista não sabia para onde ir. Ele conversava com os locais, enquanto eu via uma foto engraçada de porcos andando. Era um vilarejo chinês. Saí para filmar a vida cotidiana, o modo de vida das pessoas. Vi algo e pensei, filmei um porco, filmei um cachorro. Acho que disse para irmos ao primeiro andar e me levaram a algum lugar. E meu acompanhante me diz, Anton, estamos aqui há muito tempo. Anton, precisamos ir embora. E eu estava muito empolgado, perseguindo um galo, sabe? E eu disse, bem, vamos embora, claro, mas acho que já é tarde demais. Eu perguntei sério. Saímos do celeiro e fomos para o carro. Naquele momento, o carro foi cercado por moradores locais com forcados na nossa frente. Tente ir embora se puder. Fique aqui. Chamamos a polícia. Você não vai a lugar nenhum, seu canalha. Eles estão na frente. Eu disse, vamos dar ré como em uma curva fechada. E nosso motorista é chinês. Ele disse, não, o que você está fazendo, amigo, ele não vai fazer isso com eles. Ele não vai fazer isso. Eles chamaram a polícia, ele disse que acabou. E eu estou sozinho. Quer dizer, não tinha meu operador de câmera comigo. E percebi que a coisa mais valiosa que tenho é a filmagem que já fiz. Estava filmando já fazia uns 2 ou 3 dias naquele momento. Levou talvez uns 10 minutos até a polícia chegar. E é realmente muito complicado no meio de toda a agitação. Você tem que descobrir onde colocar todas as coisas. Acontece que eu consegui esconder alguns cartões, mas outros não consegui. E então eles chegaram. A primeira coisa que ele faz é pegar meu celular de forma silenciosa e pronto. Depois ele pega minha câmera GoPro, conecta ao telefone dele, que eles chamam de lado tecnológico, e começa a examiná-la. Vê que há muitas filmagens e diz, é isso aí, vamos embora. Eu e o acompanhante, que também falava russo, nos tornamos bons amigos desde então. Eles nos levaram à delegacia, agiram de forma muito profissional e sofisticada. Nos colocaram em salas separadas. Eu, meu acompanhante que fala russo e o motorista. Começaram a conversar detalhadamente com cada um. Isso dura bastante. Então entra um homem mais velho, como você pode ver. Eles começam a analisar cuidadosamente todos os cartões. Naquele momento, tive um ataque de pânico. Mas por que isso aconteceu? Porque me dei conta de que havia cartões ali que guardavam imagens da Coreia do Norte. E a Coreia do Norte não era muito fã das minhas reportagens. Eu sabia com certeza que a China e a Coreia do Norte tinham uma relação muito próxima. Isso significa que a China tem a capacidade de extraditar uma pessoa para a Coreia do Norte, caso deseje. Bem, de qualquer forma, não tenho certeza se eles assistiram à fita ou como a interpretaram. De qualquer maneira, houve uma discussão em que descobriram que estávamos viajando. Quando interrogaram o motorista e perguntaram para onde vocês estavam indo, ele mencionou um local específico. E eles me disseram que esse lugar era como uma base militar secreta. Como você ficou sabendo sobre esse local? Eu digo, caramba, eu não sei de nenhum local. Eles afirmam, não, nosso motorista nos contou exatamente como você sabia. E não podemos ceder a isso. Eu digo a ele, não, em lugar nenhum.
Como você descobriu sobre esse local? Como você soube disso, descobrimos também que para trabalhar lá como jornalista é necessário obter um visto de jornalista. Claro, fomos para lá com um visto de turista, pois naquela época era extremamente difícil conseguir um visto de jornalista. Portanto, eu não podia admitir até o último minuto que estava trabalhando lá como jornalista. Era uma situação complicada. Então, no início, eu disse a eles que éramos turistas que estavam indo ver todos esses eventos que estavam acontecendo. E quando eles começaram a me aborrecer com essa pergunta, qual o local, como você reconheceu essa base militar, eu finalmente disse a eles, sim, pessoal, somos jornalistas. Abra o meu nome e procurem meu canal no YouTube, deem uma olhada, por favor. Naquele momento, eles abriram tudo, estudaram mais a fundo todas as coisas, revisaram completamente, pesquisaram absolutamente cada detalhe. Tudo, revistaram a minha mochila, a minha mala, absolutamente tudo. Eles acharam os cartões, eu tinha outros cartões lá dentro também, eles pegaram todos. Nem se deram o trabalho de apagá-los, só levaram para que não pudéssemos recuperá-los. E então não me deixaram ir embora, disseram que 2 policiais foram designados para mim. Sabemos que você ficará aqui por mais 2 dias e depois terá uma passagem de volta. Durante esses 2 dias eles estarão sempre ao seu redor. Você pode não vê-los o tempo todo, mas eles estarão ao seu lado. Lá. E sabe como é? Você passará o resto do tempo sendo supervisionado. Essa era a situação na China. Eu fui pra Karabakh, sabe? Karabakh. Eu fui para lá no ano 2000, quando tudo que agora resultou na anexação completa de Karabakh pelo Azerbaijão estava apenas começando a se desenrolar. Ou seja, naquele exato momento, todas aquelas terras onde eu estava presente pertenciam à Armênia. Decidi ir para lá praticamente no mesmo dia em que tudo começou a acontecer. E fiz a escolha certa, pois, caso contrário, eu não teria conseguido viajar para lá. Porque literalmente 2 ou 3 dias após minha entrada em Karabakh, eles pararam de permitir a entrada de jornalistas, porque a situação estava realmente piorando a cada dia. E eu lembro que quando fui, entramos em contato com o Ministério das Relações Exteriores. Eles nos reconheceram pelo telefone e disseram, sim, é claro que vamos encontrá-los, por favor, venham. Eles nos colocaram em um ônibus, havia muitos jornalistas lá. Saímos de Yerevan para Karabakh. Aqui. Lembrou-me de que na entrada ficamos parados por muito tempo, era um desfiladeiro, então havia muitos veículos militares, muita confusão, muitos refugiados, um grande número de pessoas que estavam viajando para Karabakh nos ônibus. E com isso havia também uma grande quantidade de militares. Lembrou-me claramente de ter entrado num café e tudo estava lá, todos os assentos ocupados militares estavam sentados ali. Bem, eles estavam levando um grupo de pessoas e naquela lanchonete eles foram alimentados de graça, é claro, receberam o jantar. Depois fiquei sabendo que quase no dia seguinte metade desse grupo foi morta. Isso aconteceu em... Você entra e vê cerca de 50 pessoas lá sentadas, comendo tranquilamente, e então... Um dia depois, você descobre que metade dela simplesmente desapareceu. Sim, foi uma grande confusão e tanto. E, sabe, esse foi provavelmente o meu contato mais próximo com a guerra de verdade. Lembrou-me disso muito bem e, para ser franco, é horrível. Quer dizer, absolutamente tudo lá é nojento. À medida que você se aproxima, a cada quilômetro que avança em direção aos combates, tudo se torna cada vez mais desumano e assustador. Você sente uma enorme quantidade de adrenalina, muita adrenalina mesmo. A adrenalina junto com a pressa se misturam para criar algo quase desumano. Quero dizer, eu acho que é um estado que não é natural para um ser humano. Até mesmo, você sabe, nós todos somos primatas, certo? E todos nós. Quero dizer, o estado de caça é algo próximo de nós. Porque quando você está caçando, você sabe como se manter seguro, você entende como tudo funciona.
Mas quando você vai para essas operações de combate, você realmente não sabe de nada. Talvez você ache que sabe tudo. E de repente uma mina terrestre surge inesperadamente de algum lugar. Em seguida um míssil aparece de outro lugar. E então algo mais surge de outro lugar. Um drone, por exemplo. E a menos que você seja um lutador profissional. Se não for um especialista em artes marciais, mas uma pessoa comum, não saberá o que fazer nessa situação. Esse foi o meu contato mais próximo com a guerra. Lembrou-me de ter ido, e vou ser honesto, estava indo com adrenalina. Naquele momento, havia muitas coisas acontecendo na minha vida pessoal que ninguém deveria enfrentar. E acho que em outra situação provavelmente não teria decidido fazer isso. Porém, eu me encontrava em um estado interior naquela ocasião, onde simplesmente deixei que tudo acontecesse. Naquele instante, não havia em mim qualquer tipo de... talvez eu não estivesse naquele estado em que você supervaloriza a sua própria vida, onde você se apega a ela e tenta se proteger de todos os lados possíveis, mesmo que ela seja a coisa mais preciosa que você possui. Naquele momento eu estava exatamente em um estado em que eu precisava fazer algo, qualquer coisa, apenas para evitar ficar sozinho comigo mesmo. Por mais assustador que isso pareça assim. Para mim, era mais fácil ir do que ficar em casa sozinho e enfrentar a situação que estava acontecendo comigo. Então, peguei o carro e dirigi até lá. E quando cheguei, vou lhe contar mais sobre isso aqui. Então, fomos levados para uma cidade. Naquele tempo, ela era chamada de Stepanakert. Essa é a mesma cidade onde, não faz muito tempo, as tropas azerbaijanas entraram e assumiram o controle. Agora, eles chamam a cidade de Kankindi. Nós passamos a primeira noite, ou seja, fomos colocados em um hotel para ficar. Houve explosões à noite e essas explosões estavam acontecendo constantemente, portanto elas estavam em algum lugar distante, e então não ficou claro o que fazer. Ninguém do ministério ou de qualquer órgão assume a responsabilidade de acompanhar todos os jornalistas de um lado para o outro. Por isso eles montam um quartel-general em um local específico, onde realizam suas reuniões. E todos os jornalistas, sem saber bem o que fazer, acabam se amontoando em uma pequena sala. Apenas algumas dezenas de pessoas, creio que menos de 100 pessoas no total. E também há alguns militares que fazem relatórios de tempos em tempos, periodicamente. Então eles começaram a organizar visitas a algumas das áreas que foram afetadas. E durante uma dessas visitas, uma mina terrestre explode e fere 2 jornalistas franceses. Eles foram gravemente feridos, principalmente no estômago. Eles estavam sem coletes à prova de balas, se não me falha a memória, aqui. E foi um caso de grande repercussão porque a França enviou um avião especialmente para encontrar e resgatar esses jornalistas. Eles foram recebidos na França por Macron. No dia seguinte, estou indo para outra cidade e penso, mas se formos feridos agora, que avião vai nos enviar ajuda e quem nos encontrará? Ninguém. A sensação de que ninguém é responsável por você na guerra, a não ser você mesmo, o suprime. Eu estava em estado de adrenalina até certo momento. Sempre que faço uma reportagem, tento filmá-la da maneira mais completa possível para mostrar todos os lados envolvidos, dos tópicos que abordamos. E, naturalmente, para ilustrar a guerra, era essencial mostrar a guerra em si. E então fomos para... estávamos realmente querendo ir para a frente da fila.
Não é Tetão.bem, quer dizer, não há muitas pessoas por lá, naturalmente, não há muitas pessoas dirigindo por aqui. E nos juntamos a um grupo de jornalistas armênios. Eram caras extremamente corajosos, falando francamente. Eles estavam viajando para contar ao seu país que tudo estava sob controle, mas no final descobriu-se que nem tudo estava sob controle. Bem, de qualquer forma, amanhã começa assim, chego à casa deles, eles têm um lugar que é um carro simples, não me lembro exatamente, algum tipo de carro. O motorista está na frente, o cinegrafista senta ao lado dele, o jornalista se senta aqui e eu me sento aqui atrás. Estávamos dirigindo por um bom tempo, dirigindo sem parar. No início eu pensei que estávamos indo em direção à cidade. Normalmente a cidade em si é um lugar onde em uma cidade é possível encontrar prédios nos quais se pode entrar, mesmo quando há algum tipo de conflito acontecendo, porque há prédios que podem ser alvejados enquanto outros não são. E você pode entrar em um porão em algum lugar e conversar com alguém lá. Eu me lembro claramente de que eles nos trouxeram a primeira informação, que estava coberta com sacos de areia. Esta é a sede principal onde fica a administração. Passamos alguns minutos por aqui. Eu noto que os tiros e explosões ainda estão em algum lugar distante. Após 10 ou 15 minutos, começamos a gritar, precisamos sair daqui, pois as explosões começam a soar mais próximas e mais intensas. Ao chegarmos à cidade e entrarmos em um prédio coberto de sacos, que é o quartel-general, percebemos que é o alvo principal do outro lado. Eles não miram apenas um ou outro, mas sim o centro de decisões, alguns prédios específicos, aqui. Não sei o que fazer, 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 vocês verem. Então, no dia seguinte, quando saímos com esses jornalistas, estávamos viajando por nossa própria conta e risco. Ou seja, não havia acompanhantes do Ministério conosco, nem de Relações Exteriores, absolutamente nada disso. Quero dizer, eram apenas indivíduos que estavam viajando por conta própria, indo para onde achavam necessário ir. E também pensei que estávamos todos indo para a mesma cidade e que ficaríamos alojados em algum lugar, como se estivéssemos indo para um local onde pudéssemos nos abrigar e ficar seguros. E descobrimos que não estávamos indo para a cidade, mas para uma instalação de artilharia. Então dirigimos montanhas, 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 montanhas. Quando chegamos lá, ele disse, olha, estamos saindo agora e eles podem nos ver do outro lado. Vamos dirigir rápido, o mais rápido que pudermos. E há uma estrada quebrada, não é uma estrada, são apenas pedras. Temos um carro, nós 5 sentados ali. Eles podem nos ver, diz ele. E esse carro está indo, e então tivemos que subir a montanha em algum lugar, mas não mais adiante. Não tem energia suficiente, não tem força suficiente, mas tem a melhor estrada. Então ele diz, é isso. Precisamos ir mais longe a pé. Saímos e não tivemos nem tempo de fechar as portas. Algo veio e caímos. Estou usando um colete à prova de balas. E não estou na minha melhor forma, digamos que não corro com coletes à prova de balas há muito tempo. Eles começam a correr bem rápido, dizendo, vamos mais rápido, precisamos chegar ao abrigo. Estávamos correndo, e o tiroteio continuava em algum lugar. Não é tiro, é mina. É impossível ver onde os projéteis estão caindo. Você apenas os ouve voando para algum lugar. E uma pessoa comum não consegue, nessas condições, compreender para onde estão indo, a que distância estão indo. A única maneira de se sentir seguro é se deitar. O que está voando, para onde está voando, deite-se. Tudo o que você pode fazer é realmente se deitar. Não há mais nada que você possa fazer. Você precisa se deitar. Deitar onde será que realmente ajudará se você se deitar no chão? Na verdade, não foi bem assim. Eu me lembro de que tentei me cobrir, de alguma forma me encolhi em alguma espécie de colina. Era como se eu quisesse me esconder, condicionalmente, atrás de uma barreira, atrás da qual eu pudesse me proteger do outro lado. É claro que você não consegue ver esse lado com seus próprios olhos, você não entende nada do que está acontecendo. Então, no final, acabamos correndo
e correndo sem parar. Fui até lá e vi um enorme obuseiro parado. Embaixo dele havia um grande abrigo. E muitas pessoas estavam lá, talvez entre 15 e 20. Notei que diariamente na TV do Azerbaijão mostram como eles, exatamente como esse obus, são atingidos por drones. Ou seja, os drones são filmados, vão até lá, algo é enviado e depois não sobra nada. Eu compreendo que um abrigo é essencial, pois se um míssil vier de algum lugar distante, os estilhaços podem voar em várias direções e as pessoas que estão dentro do abrigo não serão atingidas por eles. No entanto, se um drone estiver pairando sobre você e decidir lançar algo diretamente sobre sua cabeça, o abrigo não fará diferença alguma, porque o fato de você estar sentado dentro dele não mudará nada. Você acabará se transformando em uma massa única de terra e carne. E justamente no momento em que nos aproximamos daquele obus, o bombardeio teve início. Era muito próximo e durou bastante tempo. Pensamos em retirá-los rapidamente e voltar para o carro. Contudo, o militar nos alertou: não, vocês não podem fazer isso agora. Vocês devem esperar. Ficamos sentados lá por um longo tempo. Creio que permanecemos lá por cerca de 1 hora. Talvez um pouco menos. Uns 40 minutos. E durante todos esses 40 minutos havia projéteis caindo em algum lugar por perto. Lembro que um projétil caiu bem perto de algum lugar. Sim, foi aquele momento para mim também, aquele em que você cresce rápido demais. Quer dizer, eu estava ali, naquele instante. Eu estava realmente com muito medo. Eu não. Eu valorizo muito a minha vida e não estou disposto a sacrificá-la, nem qualquer parte dela. Nenhuma parte do meu corpo para. Não estou disposto a sacrificar absolutamente nada. Não estou mesmo. E eu fundamentei tudo isso naquele momento. Sim, eu estava preparado para. Bem, preparado para o quê? Você não pode estar realmente preparado para morrer, eu acho. Mas senti que estava, pelo menos eu estava preparado para enfrentar a morte. Mas não estava realmente pronto para isso. Gravei uma mensagem para minha filha. Ela tinha apenas 4 anos na época. Escrevi a mensagem e pensei, bem, e se algo acontecer, eles vão desenterrar essa terra, encontrar o cartão e provavelmente ver o que está nele, e mais cedo ou mais tarde vão achar e mostrar para minha filha. Eu desliguei a fita no exato momento em que escrevi isso e agora estou aqui sentado refletindo sobre isso. Você consegue imaginar sua filha assistindo a esse vídeo? Eu te amo, me desculpe. Como você acha que ela se sentirá naquele momento? Acho que nada além de lágrimas, dor, medo e horror a invadirá. E quanto ao valor das palavras que você diz nesse vídeo, o valor dessas palavras. Porque o verdadeiro valor, o amor genuíno, a atitude em relação à família, aos entes queridos, às pessoas, às crianças, não está nas palavras, está nas ações e nos atos que realizamos. Se você levou sua vida a um ponto em que a única coisa que pode oferecer à sua filha é gravar um vídeo com essas palavras. Sinto muito, mas ninguém é responsável por isso além de você mesmo. E eu realmente não queria esse tipo de vida para mim. Naquele abrigo, cheguei à conclusão de que não queria, de forma alguma, ser associado à guerra e fiz uma promessa a mim mesmo de nunca mais participar de qualquer guerra dali em diante. Nunca mais. Quando você está sentado em um banco de reservas e há uma explosão bem ao seu lado,
você se pergunta se deve sair ou não. E então percebe que o vídeo que gravou para sua família deveria ser enfiado no seu traseiro. Esse é o estado de guerra. A única coisa que estou fazendo é mostrar esse horror, o horror insano da guerra. É o medo, é tudo o que se sente, é a aniquilação total, é simplesmente contra tudo o que é humano, contra absolutamente tudo o que conhecemos como humano. É um sentimento avassalador, uma sensação que vai contra a própria essência do que significa ser humano. Autodestruição. Eu me lembro muito bem disso. Nunca vou voltar para aquele lugar novamente. E sinto muito por qualquer pessoa que tem que lidar com essa situação terrível. Bem, não há nada mais assustador do que isso, porque você se encontra em uma máquina onde o assassinato se torna parte da programação diária. E absolutamente todas as pessoas que estão nessa situação se comportam de maneira estranha, ponto. Elas realmente não sabiam o que fazer, porque é um ambiente completamente não natural para seres humanos. Sim, isso me mudou profundamente. Percebi que não estou preparado para me sacrificar por problemas. Eu realmente não estou preparado para abrir mão do tempo precioso que passo com minha querida família, com minha amada esposa e com minha adorável filha. Não estou disposto a fazer nenhum tipo de sacrifício. A questão mais importante é o conceito de sacrifício. Mas o que realmente significa sacrifício? Sacrifício é quando estamos dispostos a abrir mão de algo importante para conseguir outra coisa que consideramos valiosa. Nós costumamos pensar dessa forma. Bem, eu acredito que esse tipo de sacrifício é apenas uma forma de discurso de vendas. Não há realmente como chegar lá. Sacrificar a vida e a segurança. Aprendi isso de forma muito clara. Percebi que no fim das contas não estou preparado para viver dessa maneira. Sei que existem muitos jornalistas corajosos, correspondentes, que continuam com esse trabalho. E por isso são honrados, elogiados e eternamente homenageados. Mas eu não consigo ser assim. Isso não me traz felicidade nem significado. Apenas medo, terror e destruição para minha vida. E para ser totalmente honesto, depois disso, quando retornei, eu realmente comecei a trabalhar como psicólogo, não necessariamente por causa da viagem SSI. Comecei a trabalhar como psicólogo por conta daquelas questões pessoais que eu mencionei antes. Demorou cerca de 6 meses para eu perceber que era isso. Estava realmente cansado de adrenalina, cansado das oscilações emocionais, cansado de um caos interminável em minha vida. Eu quero viver e aproveitar minha vida plenamente, abordando conscientemente cada escolha e cada ação que eu faço. Então, dito isso, percebi que provavelmente decepcionaria alguém que diria: Adilson. Mas nós costumávamos assinar você quando você filmava conteúdo perigoso. Em algum momento, simplesmente escrevi em um pedaço de papel os nomes das pessoas cuja opinião é importante para mim. E foi isso. Isso me fez sentir muito melhor. Esse foi... Adilson. Obrigado por sua atenção.